Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui comentar um pouco, fazer um bate-papo com vocês a respeito do meu recente interesse pela literatura portuguesa e também para mostrar um pouco do que eu tenho de literatura portuguesa aqui na minha estante. Comprando qualquer um dos livros aqui citados ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra sem gastar nada a mais por isso. A sua ajuda é importantíssima para que eu continue produzindo conteúdo gratuito sobre literatura aqui no YouTube. Quem acompanha o canal há algum tempo, principalmente agora no ano de 2020, já deve ter percebido que eu tenho me interessado bastante pela literatura portuguesa. Desde sempre eu me interessei pela literatura brasileira e, portanto, pela língua portuguesa, porque eu sempre senti e fui instruído a respeito, por muito que li e ouvi, de que por mais que a literatura universal seja grandiosa e seja digna de ser conhecida e deve ser conhecida porque fala aos nossos corações, a todos os homens, a literatura do nosso país, ela tem uma característica diferente, Ela vai revelar um pouco de quem nós somos, do nosso ambiente mais próximo. Fatos e circunstâncias e características que às vezes a literatura russa, norte-americana, africana, asiática não vai dar conta. Elas vão dar conta de coisas que são mais universais. Daquilo que é particular a nós como povo, talvez essas literaturas não vão dar conta. Portanto, então eu já prestava mais atenção na literatura brasileira, me esforçava por ler mais, por conhecer os autores, as histórias, por fazer uma coleção, ter uma coleção completa de literatura brasileira é um objetivo meu, é algo que pauta as minhas escolhas de compra. Mas recentemente eu decidi também olhar para a literatura que precedeu a nossa, para a literatura que sempre esteve muito em contato com a nossa, principalmente no passado, e de onde a nossa nasceu, que é a literatura portuguesa. E isso também veio dentro de um contexto em que eu senti a necessidade de prestar mais atenção a Portugal. Nós às vezes ficamos muito presos ao circuito de notícias anglo-saxão, Sabemos muito do que acontece nos Estados Unidos, sabemos muito do que acontece na Inglaterra, em países de língua inglesa, As referências audiovisuais contribuem bastante nesse sentido. Mas não sabemos mais do que acontece no resto do mundo. Não sabemos do que acontece na África, na Ásia, eu diria até na Europa continental, em países como França e Itália. Nós perdemos um pouco do contato com o cotidiano político deles, com os debates intelectuais um pouco mais específicos. E em Portugal, então, nem se diga, Desde a independência do Brasil, houve um distanciamento desse contexto português. Não sabemos muito bem a respeito da história de Portugal, seus principais fatos, seus autores, enfim, sua cultura. Há pouco conhecimento disso. E eu acho que isso às vezes nos dificulta a vida, porque, enfim, nós temos muito de portugueses em nossa formação, E em nossa língua, em nossa literatura, em nosso modo de ver o mundo. Quando a gente começa a ler a literatura portuguesa, a gente percebe coisas assim que a gente nem imaginava que eram comuns, mas são. Principalmente coisas dos nossos avós, de quem vive no interior, jeitos de falar, expressões que às vezes a gente pensava que eram até gírias, mas que na verdade fazem parte de um português mais arcaico. Então, assim, eu acho que de descobrir nossas raízes passa um pouco por entrar em contato com a história e o contexto portugueses. E eu acho que isso até fortalece a nossa literatura, a literatura em língua portuguesa. Recentemente tivemos o Prêmio Nobel de Literatura. Mais uma vez o Brasil não foi agraciado com o prêmio. Ao longo da história desse prêmio, muitos autores brasileiros de vulto, dignos dele, já passaram despercebidos. E mais uma vez isso se repete, a língua portuguesa não tem difusão no mundo.
mas também é preciso, para que ela tenha difusão no mundo, que nós nos voltemos um pouco para dentro, para que nós nos valorizemos. E eu acho que valorizar ao mesmo tempo a literatura brasileira e a literatura portuguesa ajuda a fortalecer a língua. E eu percebo também que, ao me voltar para Portugal, eu consigo me voltar também para os países africanos de língua portuguesa e para suas literaturas, porque parece que há um intercâmbio mais direto entre Portugal e essas suas ex-colônias em África. E entrando em contato com Portugal, a gente acaba por tabela entrando em contato com autores como o Walter Ugumãe, o Mia Couto. Agora tem essa moça, né, que começou a ter a obra publicada no Brasil, a Djamila Pereira de Almeida, se não me engano. Acho que ela é de Angola. Há muita gente de Angola, de Moçambique, da Guiné, morando em Portugal, produzindo em Portugal. E então, esta é uma forma de ampliarmos nossos horizontes lusófonos de um modo geral. Então, eu li recentemente, completei a leitura nesta semana, Os Maias, do Eça de Queiroz, que é um livro que estava na minha estante há algum tempo, né, mais ou menos uns 20 anos. Amei a leitura, no vídeo de amanhã eu falarei especificamente sobre ele. Eu já tinha aqui lido da Agostina Bessa Luiz, que é uma sumidade da literatura em língua portuguesa. Vale Abraão, que foi um livro assim, arrebatador, no sentido de ser um mundo. Este livro aqui é um mundo. É difícil até dizer que eu fiz uma leitura completa dele, porque a gente sente que podemos passar o resto da vida lendo este livro e não terminaremos de ler. É difícil captar a sua totalidade. Acho que nenhum livro a gente consegue captar a totalidade, mas aqui a gente sente isso mais forte. Eu também li aqui O Mosteiro da Agostina, já foi o meu segundo contato, e eu tive mais facilidade, porque já tinha passado dessa pedreira aqui, que é Vale Abraão. Por conta dele, eu descobri esse moço que fez o prefácio, Bruno Vieira Amaral, que é um escritor brasileiro contemporâneo. Fiquei interessadíssimo e descobri que ele tem um livro publicado recentemente pela Companhia das Letras. Este livro aqui, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, que tem uma capa belíssima. E pelo pouco que eu li do livro, parece ser excelente. Então vocês veem, de uma conexão a gente vai à outra. Depois de ter lido Os Maias, eu não quis me distanciar desse universo português e, portanto, decidi começar a ler Saramago, um autor, né, ganhador do Prêmio Nobel, nosso único ganhador do Prêmio Nobel em Língua Portuguesa, que escreveu um ensaio sobre a cegueira. Eu não conhecia nada dele, este é o único livro dele que eu tenho, e já estou gostando bastante. Estou bem no começo, na página 50, mas tanto o conteúdo quanto a forma, a proposta, tem me agradado bastante. Só para completar então as leituras que eu fiz neste ano, eu também li este Brevíssima História de Portugal, porque senti a necessidade de ter pelo menos um panorama rápido da história portuguesa, né? Eu não sabia de fatos elementares, como por exemplo, quando Portugal deixou de ter suas colônias na África, quando Portugal deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república, o que exatamente foi o regime de Salazar, a Revolução dos Cravos. Este livro deu uma boa ideia, mas assim, é uma ideia ligeira. Este autor tem obras de vulto sobre a história de Portugal, que agora eu pretendo ler, mas este aqui é uma boa introdução para quem não sabe nada como eu. Ainda dentro deste universo de literatura em língua portuguesa, não necessariamente de Portugal, eu li no ano passado Terra Sonâmbula, do Mia Couto, gostei bastante. Não vou dizer que eu amei, que este é o livro da minha vida, como muitos dizem, né? Porque tem muita gente que tem uma experiência muito frutífera com esse livro. Mas assim, achei uma literatura excelente. E para vocês terem ideia, né, do nosso grau de desconhecimento do outro,
Eu pensava que Moçambique ficava na costa atlântica da África. Só lendo este livro é que eu fui descobrir que, na verdade, Moçambique está na costa oriental, é banhado pelo Oceano Índico, enfim, está mais perto da Índia do que de qualquer outra coisa. Pensa, né? O grau de desconhecimento que às vezes a gente tem das coisas. Do Mia Couto eu também tenho A Confissão da Leoa, mas confesso que o próximo livro que eu quero ler dele, pelas boas referências, é O Outro Pé da Sereia. Acho que é este o título. Eu tenho vários livros do Walter Ugumãe, ainda da época da Cosac Naif, não tenho nenhum livro dele publicado pela Globo Livros. Dele eu li O Filho de Mil Homens e A Máquina de Fazer Espanhóis. Eu lembro que eu gostei, se não me engano, mais da Máquina de Fazer Espanhóis do que do Filho de Mil Homens, algo do tipo, mas que eu não dialoguei muito com o autor. Eu fiquei com a impressão posterior de que aqui o conteúdo serve à forma, mais do que a forma serve ao conteúdo. Ele vai enfileirando muitas frases de efeito, frases grandiloquentes, que a princípio nos agradam e nos cativam. Mas chega um ponto em que você sente que talvez ele esteja fazendo aquilo a propósito de nada, né? Afinal, qual é o conteúdo do livro? Essas frases de efeito estão servindo para revelar um conteúdo que as antecede? Enfim, fiquei com a má impressão, mas não desisti do autor. Dele ainda tenho A Desumanização e O Apocalipse dos Trabalhadores. Agora, partindo para o clássico maior da língua portuguesa, eu quero mostrar para vocês as edições que eu tenho de Lusíadas e um livro que eu tenho sobre Camões. Esta edição da coleção Prestígio foi a edição em que eu já li os Lusíadas há muito tempo. Foi uma leitura corrida, não foi uma leitura de estudo. Eu queria ter contato com a obra completa. E nesse sentido foi muito válida a leitura, né? A obra se mostrou muito menos inacessível e impenetrável do que eu imaginava. E é muito gostoso, às vezes, você fazer a leitura desses versos em voz alta, porque eles têm uma sonoridade muito bonita, muito eloquente. Acho que a gente depura a língua portuguesa, né, lendo esses versos de Camões. E esta edição, apesar de ter uma letra meio desconfortável, tem notas e mais notas e mais notas, e textos explicativos. Portanto, se vocês tiverem contato com ela em algum sebo, não deixem de comprá-la, ela pode ajudar bastante em estudo. Eu tenho também essa edição mais recente dos Lusíadas, volume 1 por enquanto, da editora Concreta, que é um livro também com muitas notas. É um livro que se usava nos séculos 18 e 19 para ensinar aos alunos os Lusíadas. Então tinha muito de literatura clássica, de referências clássicas envolvida. Então é um resgate que essa editora fez desse tipo de obra, desses séculos, para que a gente também possa ter esse acesso diferenciado aos Lusíadas. E o que eu queria mostrar é esse dicionário de Luís de Camões, publicado pela editora Leia, em capa dura e tudo mais, belíssimo, e que traz assim muitos artigos e ensaios em forma de verbetes sobre o universo camoniano. Vocês podem ver aqui, por exemplo, épica na literatura portuguesa do século XVI, elegias, comemoração do tricentenário da morte de Camões, Camões e literatura infanto-juvenil, Camões e as artes do seu tempo, tudo que se relaciona ao universo de Camões e dos Lusíadas, de algum modo, está aqui em textos assim, de fôlego mesmo. E o bacana, ó, Neoplatonismo em Platão, Máquina do Mundo nos Lusíadas, Os Lusíadas, daí é um texto enorme, a lírica de Camões, autores que o influenciaram, como por exemplo as obras clássicas, Portugal de Camões, Sá de Miranda, muita coisa, é uma obra de referência belíssima. E o mais bacana é que ela é super barata. Vou deixar o link aqui para vocês aproveitarem antes que esgote, porque isso aqui assim é coisa para ter na estante e transmitir para as gerações futuras. No mesmo sentido,
eu tenho aqui este dicionário de Fernando Pessoa e do modernismo português. Na mesma vibe aqui do Camões, também é um livro acessível e que vai falar assim, desses muitos aspectos da obra do Pessoa. Gnosticismo, Goethe, fragmentação, decadência, cinismo, cinema, astrologia, Madame Blavatsky, Mário de Sá Carneiro, neorromantismo, mundo português, modernismo brasileiro, falam até do modernismo brasileiro, tudo assim, formas de verbetes. Debaixo desse verbete é um ensaio de fôlego, escrito por um especialista na obra ou de Pessoa, ou no caso de Camões. E falando em modernismo português, eu tenho aqui este Mário de Sá Carneiro, Antologia, da dona Cleonice Berardinelli. A dona Cleonice Berardinelli foi uma das introdutoras dos estudos de Fernando Pessoa aqui no Brasil. Ela é membro da Academia Brasileira de Letras, tem mais de 100 anos, está ativa. Ela fez um DVD com a Maria Bethânia declamando poesias de Pessoa e falando de pessoas, que se chama O Vento Lá Fora, que é belíssimo, procurem aí na internet. E ela também tem vários livros de apresentação da literatura portuguesa. Este aqui é uma apresentação da obra de Mário de Sá Carneiro, tanto poesia quanto prosa, acompanhado das notas explicativas e dos textos elucidativos da dona Cleonice, a dona Cleo. O que mais que eu tenho aqui? Tenho o Padre Antônio Vieira, que eu gosto bastante, nessa antologia que também é muito boa, da Penguin. Padre Antônio Vieira já é essa transição entre Portugal e Brasil. Tenho aqui o Primo Basílio, que eu me lembro de já ter começado a ler. Não me lembro se completei, porque isso foi na minha adolescência, e na minha adolescência eu tenho um período que eu não me lembro das obras que eu li, sabe? Eu lembro que eu li muita coisa, mas não me lembro exatamente o que. Tenho também A Farsa de Inês Pereira, Alto da Barca do Inferno e Alto da Alma, do Gil Vicente, acho que muita gente já leu. Modernismo português, Odes Modernas, do Antero de Quental. A poesia de Álvaro de Campos, né, do Fernando Pessoa. Heterônimo Álvaro de Campos. Aqui tem aquele poema em linha reta, que é um dos meus poemas favoritos do Fernando Pessoa. Depois procurem aí na internet, é super legal. E tenho, por fim, mais uma obra do Walter Ugumãe, da época que ele era publicado pela Editora 34, que é O Nosso Reino, não li. E este Galveias, do José Luiz Peixoto, que eu li, tem até vídeo pro canal, sempre que houver vídeo pro canal eu vou deixar aqui. Mas eu não gostei muito, o começo parece muito interessante, a premissa também, mas a execução não me agradou. Vou deixar aqui para vocês verem. Dizem que ele tem livros excelentes, muita gente é fã do José Luiz Peixoto, mas, enfim, eu estou meio receoso de fazer uma nova tentativa com ele. Mas é isso que eu mostrei é pouquíssimo, é um fragmentozinho, a ponta do iceberg do que é a literatura portuguesa e do que é a literatura lusófona, né? Se a gente incluir também, pensar em Angola, em Moçambique, em Guiné, eu sempre esqueço o nome das outras colônias na África e na Ásia, mas enfim, vocês imaginam aí, vocês devem saber melhor do que eu. E é isso, eu acho importante, né, a gente descobrir as nossas origens. Aqui no Brasil a gente tem muito pouca consciência das nossas origens. Eu investigo pelos sobrenomes da minha família paterna e materna e vejo que provavelmente somos descendentes de portugueses. E provavelmente até dos cristãos novos, né, que são os judeus sefarditas convertidos. Mas não há histórias na família sobre essa imigração de Portugal, não há histórias de Portugal, o que sugere provavelmente que são frutos da onda imigratória dos primeiros séculos do Brasil e não desta mais recente do século XX. Mas no Brasil, então, quem é filho de brasileiros antigos acaba tendo perdidas as suas origens. Isto para não falar das origens africanas, né, que já tem toda a problemática da violência da escravização, da vinda ao Brasil e do esquecimento parcial, pelo menos, das raízes de África e das raízes indígenas, então, que eu acho que são ainda mais esquecidas. Eu sei que eu tenho
raiz indígena, minha avó paterna principalmente, ela inclusive tem feições nitidamente indígenas, mas fora isso, assim, a gente não tem memória de que tribo é essa, quais eram os costumes, a história dos índios, né? Até eu quero ler um livro que eu tenho aqui, História dos Índios no Brasil, para tentar começar a diminuir essa dívida. Mas eu acho que no caso dos índios, então, é a memória que é mais apagada de todas, né? Do movimento negro tem muitas dificuldades também, mas ainda há coisa sendo feita, as religiões africanas, as manifestações na cultura. Na parte indígena, eu acho que o esquecimento foi ainda mais profundo, né? A gente sempre pensa no indígena como parte de um livro de história, e o livro de história do Brasil, colônia, bem começo, século XVI. Depois é como se eles já não existissem. E eles existem, obviamente, então é preciso conhecer, porque fazem parte de nossa história, da minha pelo menos eu tenho certeza que faz. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui o que vocês acham do que eu falei, dessa questão das origens, da literatura portuguesa, de prestar atenção nisso. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Me leiam no meu blog, vou deixar o link aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem na manutenção do canal, isso é importantíssimo. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!